Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O número de homicídios aumentou 10% no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2014, foram registrados 590 assassinatos contra 535 em 2013. São 55 mortes a mais. Com 140 casos, Porto Alegre é a cidade mais violenta no Rio Grande do Sul, conforme levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para analisar o assunto, convidamos o promotor de Justiça, João Pedro Xavier, que coordena o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público Gaúcho. Doutor João Pedro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Satisfação, Marco, da mesma maneira, estar aqui discutindo temas tão relevantes e que impactam diretamente na comunidade e certamente ela anseia por esse tipo de informação e por esses esclarecimentos que a gente pode tentar dissecar no dia de hoje. E como o senhor recebe esses dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado com relação aos homicídios praticados no Rio Grande do Sul? O número de homicídios, a taxa de homicídio por habitante, é um indicador de violência relevante, porque o homicídio, o crime contra a vida, é daqueles mais graves, é daqueles considerados mais graves. E ele, frequentemente, ele está relacionado a outros delitos, como o tráfico de drogas, como a disputa por espaço, por pontos, né, de distribuição e venda de drogas nas ruas. E, como tal, esse aumento, ele demonstra que se deve buscar estratégias para combater tanto os homicídios como também os delitos periféricos a esses que muitas vezes ensejam esses homicídios, notadamente o tráfico de drogas. Agora, pelo levantamento, 80% das vítimas tinham antecedentes criminais. O que isso representa para o senhor? Corrobora aquilo que nós comentávamos anteriormente, não é? Que sendo 80% das vítimas de homicídio portadoras de antecedentes criminais, demonstra a tese de que as mortes acontecem em decorrência de disputa, de espaço, de disputa entre gangues que praticam o tráfico de drogas. E eu fui promotor da Vara do Júri aqui de Porto Alegre durante 3 anos. Frequentemente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a vítima, o autor de um homicídio como vítima de um processo que vinha logo ali na frente. Demonstra que há um conflito muito grande entre gangues e que certamente o réu de hoje pode ser a vítima de amanhã. É preciso que se dê um basta isso, né, através de medidas além da punição que se pode ter pelos crimes de homicídio, que engloba também as tentativas de homicídio, né, e outros delitos congêneres, né. Também, muitas vezes, esses acusados são presos por delito de porte de arma, são presos por outras infrações, por roubos, não é? Porque faz parte de uma grande engrenagem, né, que movimenta, financia e sustenta o tráfico de entorpecentes. Realmente, esses números mostram que a maioria dos casos estão ligados ao narcotráfico, e o senhor falou no júri. Creio também que 70% dos réus que vão a júri, aqui em Porto Alegre e nas grandes cidades, também esses casos estão ligados a drogas. De fato, isso é uma constante. Qualquer operador do direito que trabalhe no tribunal do júri e que tenha uma visão histórica daquilo que o tribunal do júri, da casuística levada ao tribunal do júri, eles comentam, não é, que o tribunal do júri ele teve uma fase romântica em que se matava por jogo, por bebida e por mulher. Então, aqueles crimes acontecidos nas madrugadas, em torno de uma mesa de sinuca, eventualmente uma briga de vizinhos, disputa por mulheres, né? E
é o que se pode chamar de uma fase romântica do Tribunal do Júri, em que se discutiam questões como a antiga legítima defesa da honra, né? E hoje os advogados e os promotores, os juízes que afetos a essa lida do Tribunal do Júri, eles dizem que hoje é tudo queima de arquivo e tudo briga de gangue. Se a gente não tem uma estimativa oficial sobre isso, mas dá para dizer, sem medo de errar, que talvez 90% dos homicídios cometidos estão relacionados, sim, ao tráfico de drogas. Mas por que isso acontece? É porque o tráfico de drogas é um delito altamente rentável. Não é? Ele é altamente rentável, ele é um mercado permanente, e se existe o tráfico de drogas é porque existe o consumo de drogas. Então a sociedade precisa saber disso. O traficante também ele não está ali por nada, ele está ali porque existe um mercado que demanda aquela substância entorpecente, não é? E a sociedade, eu acho que em determinados momentos ela tem que parar para pensar sobre isso também. Porque aquele usuário que pensa que está ali apenas adquirindo a droga para seu consumo pessoal, muito se fala hoje no consumo recreativo de substâncias entorpecentes, como se aquilo fosse uma coisa inocente. E, na verdade, essa pessoa, de uma certa forma, ela está contribuindo diretamente para toda uma grande engrenagem que vai desde esses delitos violentos como roubo, né, até delitos como receptação, até delitos como lavagem de dinheiro. Não é? Então a sociedade tem que refletir que o tráfico de drogas é um problema muito sério e a gente tem que procurar alternativas, não é? Que para além da mera repressão, da mera punição, que também é importante e fundamental, mas a gente tem que começar a pensar por que a sociedade como um todo ela está doente, porque o tráfico é uma doença, não é? Sobre isso que o senhor está falando, nós temos exemplos nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, mas vamos ficar aqui com Porto Alegre. Há 2 semanas, mais ou menos, nós tivemos um exemplo, a Vila Cruzeiro, tiroteio, foi imposto toque de recolher na região. Na Vila Restinga, que fica na zona sul aqui de Porto Alegre, também 3 homens foram encontrados baleados. Quer dizer, tudo isso é referente ao tráfico de drogas? Exatamente. E a vários outros crimes, né? Porque, como a gente diz, o tráfico está sempre associado a outros delitos. Não é? Esses fatos recentes acontecidos aqui na Vila Cruzeiro e no bairro Restinga, eles demonstram algo que nos preocupa demais, que é o fato de o conflito entre traficantes, entre organizações criminosas que praticam o tráfico e outros delitos, ele adquire proporções tais que ele inviabiliza o funcionamento de escolas, de postos de saúde, não é? Toda a comunidade tem a sua vida afetada. Da Cruzeiro em particular, porque muito se falou aqui de obras que são realizadas em função da Copa do Mundo, que pretendem, né, dar à Vila Cruzeiro uma urbanização, um maior acesso a serviços públicos, a ônibus, a uma maior qualidade, né, de serviços. Isso é fundamental. Não se combate o crime somente com repressão penal. Também tem que se ir aos bairros e dar a eles condições de cidadania, né? A habitação, saneamento básico, acesso a bens culturais, acesso à saúde, não é? Tudo isso são reivindicações. E o que a gente vê é que esses grupos organizados, a semelhança do que acontece em cidades como o Rio de Janeiro e em outras, né, no mundo todo, eles acabam dominando pela ausência do Estado, né, o Estado não se faz presente, e eles dominam tanto pela violência explícita, como também coagindo pessoas a inclusive permitirem, por exemplo, que sejam ocultadas armas ou drogas nas suas residências, mediante uma coação que é muito grave
e que faz com que a comunidade seja submetida a uma espécie de uma lei de silêncio, a um toque de recolher, que é algo inadmissível. Então, o poder público, afora o aspecto repressivo, também tem que tomar medidas. E nós temos vários exemplos de casos bem-sucedidos a esse respeito. Um deles seria o exemplo dos territórios da paz no bairro Guajuviras, em Canoas, que é um projeto interessante, cujo o êxito ainda está em avaliação, porque ele tem que ter uma continuidade maior para que se possa aferir essa circunstância, mas é muito claro que ali, para além da repressão, se tomou medidas preventivas interessantes, né, com base em inteligência, em estatística, em policiamento comunitário, em integração social, né, e isso surtiu um efeito muito bom. Não é? O Ministério Público foi procurado, o Procurador-Geral, o Dr. Eduardo Veio, foi procurado aqui pelo vereador Alberto Coppitti, né, que trouxe de Canoas, onde ele atuou, ele trouxe essa preocupação em recolher dados estatísticos para também, em Porto Alegre, encaminhar junto à Câmara Municipal medidas semelhantes. Essa é uma iniciativa, dentre muitas outras, que a gente tem que aplaudir e tem que tentar colaborar com ela para ver se consegue também, a partir desse tipo de medida, o sucesso no combate à criminalidade. Claro, o senhor está falando em policiamento comunitário. Qual a sua posição sobre esse policiamento comunitário nas vilas, nos bairros mais marginalizados? É muito importante. Qualquer tipo de ação nesse sentido é importante. O policiamento comunitário é um deles. Né? A gente sabe, por exemplo, que no município de Porto Alegre nós temos a Guarda Municipal, que não tem função de polícia ostensiva e tampouco de polícia de investigação. Mas a simples presença das autoridades públicas, a simples presença do Estado em determinados locais, ela permite, sim, que se tenha um efeito inibitório da criminalidade. Não é? É muito importante dizer também o seguinte, Marco. Contrariamente ao que acontecia em período anterior, em Porto Alegre as delegacias de homicídio elas retomaram a atribuição especializada, ou seja, ao invés de se investigar homicídios em delegacias distritais que tratam de todas as matérias, que tratam de furto, de roubo, de outros delitos, a investigação do homicídio ela é uma investigação que deve ser especializada. E aqui tem que se louvar o trabalho feito nas delegacias especializadas, porque os delegados passaram, a autoridade policial, os delegados, passaram a ir nos locais de homicídio. A população vendo a autoridade policial, vendo ali o delegado, não é, diante do cadáver, diante das evidências do crime, ela se sente mais respaldada a dar depoimentos, a dar informações. Ela sente a presença do Estado. Isso acontece com a polícia comunitária, isso acontece com ações, às vezes, que não tem diretamente nada a ver com o combate ao crime. Vamos pensar agora, por exemplo, com o advento da Copa do Mundo, já foi anunciado pelo Poder Público que a FanFest, que é aquele evento festivo que acompanha a Copa do Mundo, vai ser realizado em Porto Alegre em regiões da periferia. Se noticiou a Vila Bom Jesus e em alguns outros locais. Isso é uma iniciativa interessante porque permite acesso a shows, a eventos culturais, a iniciativas do poder público que vão até as comunidades e permitem a elas o contato com o Estado, lato sensu. Ou seja, o Estado toma a si aquela tarefa que é precípua de dar condições de segurança, de habitação, acesso à cultura, à saúde, e isso reflete também no cidadão que ali, como o marisco entre o rochedo, não é, e o mar, não é, ou seja, ali como um anteparo entre os grupos criminosos, ele opta por
auxiliar e por colaborar com o Estado. Então, o policiamento comunitário é fundamental nisso. É fundamental, por exemplo, instrumentos como o Disque Denúncia, que tem que ser mais divulgado, talvez pensar num Disque Denúncia específico para essas questões ligadas ao tráfico. Um bom atendimento no 190, né, que é o telefone da Polícia Militar. Sempre é interessante que se tenha o maior número de instrumentos à disposição da população e também que esses instrumentos sejam avaliados mediante índices de pesquisas, né? Essa pesquisa sobre os índices de violência demonstra que de alguma maneira o que está sendo feito é insuficiente. Então é importante também medir o reflexo da nossa atuação para que a gente possa corrigir, acrescentar e tomar novas medidas. Falando em atuação, qual a sua posição sobre a legislação penal que temos hoje para combater essa violência? Nós temos certamente uma legislação penal que não é a mais adequada, né? Nós temos um código de processo penal que foi idealizado por uma criminalidade do século passado. Né? Eu costumo dizer que nós temos um código de processo penal que foi feito para combater o Lúcio Flávio, o bandido da luz vermelha, não para combater o Fernandinho Beiramar. A criminalidade de hoje ela usa de meios que eram impensáveis na época que o Código de Processo Penal foi idealizado. Não é? Ela usa de celular, ela usa de redes sociais, ela usa de ferramentas muito poderosas de comunicação e muito efetivas, rápidas, rádios, não é? Há pontos de tráfico que têm câmeras de monitoramento. Não é? Então, o combate à criminalidade, ele tem que observar, nós temos um Código de Processo Penal que prevê intimações no oficial de justiça indo lá, entregando uma contrafé que é assinada, não é? E uma série de outras medidas que acabam acarretando muita morosidade e falta de eficiência em determinados momentos. Então a gente tem que pensar numa legislação mais efetiva, especialmente em termos de processo penal. Mas, afora isso, Marco, uma coisa que diz, vamos aumentar as penas. Na verdade, também temos que dar cumprimento às penas, porque o que acontece hoje, e aí as situações dos presídios são emblemáticas, é que as más condições dos presídios e a falta de investimento em presídios tem servido de motivo para que os juízes deixem de recolher pessoas que deveriam estar recolhidas. E já que o senhor falou em presídios, existe uma influência de apenados que estão recolhidos no sistema penitenciário nessas mortes que estão por aí? Sem nenhuma dúvida. Veja-se que o que acontece é que muitos magistrados dizem assim, há um grande número de mortes dentro do presídio, dentro do sistema prisional. Então, a partir desse raciocínio, vamos evitar essas mortes, vamos conceder a tal da prisão domiciliar, que ela é ilegal, porque a lei não prevê a concessão de prisão domiciliar nessas hipóteses. Então, o sujeito é mandado para casa, com ou sem tornozeleira, não é? Que também foi apresentado como uma grande solução e, na verdade, nós estamos vendo que ela não serviu aos propósitos. O Ministério Público se posicionou contrariamente a isso desde o início, porque, na verdade, as tornozeleiras têm sido utilizadas como um sucedâneo de regime de pena, ou seja, ao invés de mandar a pessoa para o regime semiaberto, se manda para casa com tornozeleira. Mas o fato é que essas pessoas saem do presídio para se evitar mortes e elas acabam morrendo na rua. Porque a mesma facção criminosa que existe dentro do presídio, ela existe na rua também. Então a questão fundamental é se investigar essas facções e atacando-as em todos os aspectos, seja no aspecto da imposição de penas, seja no aspecto da inviabilização financeira delas, que é algo que ainda nós estamos muito incipientes nisso e precisamos atacar nesse ponto, não é? E, enfim, trazer pessoas que possam ser colaboradores, não é, na elucidação desses fatos. Então isso ainda está muito incipiente e nós precisamos ter uma atuação mais efetiva. Mas sem dúvida isso também é um dos fatores que contribui para esse índice de homicídios que a gente vê que é inaceitável. Agora, sobre as causas, a pobreza e a falta de inclusão social são as únicas causas
dessa violência? Ah, não, certamente que não. A violência, e a criminalidade, ela tem razões que são multifatoriais, como todo mundo se diz. Mas, fundamentalmente, o que leva uma pessoa a delinquir, Marco, são os altos lucros que a criminalidade assegura. Veja que um sujeito desse, sem nenhuma qualificação, vai trabalhar na construção civil, vai trabalhar em alguma área dessa, vai ganhar um salário mínimo, um pouco mais que isso, né? Agora, o tráfico, ele permite rendimentos fabulosos. E o apelo é muito forte para essa juventude que, às vezes, com uma escolaridade muito baixa ou com problemas familiares, já sociais, ele vê no tráfico a oportunidade de ter uma roupa de grife, um tênis de marca, para ter prestígio na comunidade, porque eles são temidos também, né? E, justamente, as ações sociais elas devem ser voltadas a mostrar que a pessoa que entra nesse mundo, ela não tem futuro, porque dentro de 1, 2 anos ela está no cemitério, na cadeia e com a vida completamente destruída, não é? Existem inúmeros casos de criminosos supostamente que tiveram uma ascensão meteórica no mundo do crime e que logo em seguida são mortos, são presos, não é? Sofrem perdas patrimoniais, perdas familiares. Então é certo que a longo prazo o crime acaba não compensando, mas é muito difícil colocar essa situação para um adolescente, né, de 16, 17 anos, para um jovem que tá sem perspectiva e que vê no tráfico uma fonte imediata de lucro que vai resolver aquele problema dele do momento. Então a gente tem que pensar em políticas a longo prazo também, a gente tem que investir na educação, na inclusão social, que é algo fundamental, sem nunca descuidar do aspecto repressivo. Isso é importante, Marco, para a gente colocar também, porque diz assim, punir não adianta nada, porque a cadeia só torna o sujeito pior. Eu sempre sustentei, com base nas estatísticas internacionais, que demonstram assim, a punição de um crime violento, de um crime de homicídio, ela tem um efeito pelo exemplo da punição, de inibir que delitos semelhantes, um certo número de delitos semelhantes venham a acontecer naquele período. Então, assim, se nós imaginássemos que punir um homicida, isso não vai adiantar nada porque ele vai para a cadeia e vai voltar pior. Mas imagine que se aquilo servir para evitar um único crime, uma única outra morte, e as estatísticas apontam que a punição de um homicida impede que outras pessoas pratiquem, 15 crimes, 10 crimes, 8 crimes. Mas se a gente salvar uma vida punindo um homicida com rigor, eu acho que a função da pena já foi cumprida. Doutor João Pedro, com relação ao trabalho do Ministério Público, como promotor de justiça que atua na área penal, na área das execuções criminais, pode contribuir para mudar essa estatística? É um trabalho que certamente não se esgota na área criminal, né? O Ministério Público, ao longo dos anos, tem encaminhado diversas ações, né? Não para que o Estado dê à população as condições de educação, as condições de saúde, né? A atuação do Ministério Público não se restringe à área penal. Antes que alguém diga que isso é um problema social, que a criminalidade é um fenômeno social, que de fato é também, né? Mas o Ministério Público, em primeiro lugar, não descura disso. Em segundo lugar, na atuação especificamente na área criminal, tem que pensar que o Ministério Público não é também a instituição que quer trancafiar o sujeito dentro da cadeia e jogar a chave fora, como se diz. Existem ações, as únicas ações relevantes e concretas tomadas, por exemplo, em relação ao sistema prisional, de se construir presídio e criar vagas, são do Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem inúmeras ações civis públicas para compelir o Estado do Rio Grande do Sul a criar vagas. Essas ações são julgadas procedentes e, em primeiro e em segundo grau, o Estado é condenado, mas o Estado invariavelmente recorre. E a questão, ela chegou ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do para obrigar o Estado a construir presídios. Por exemplo, essa é uma iniciativa importantíssima que muitas vezes não se fala. Então,
Nós esperamos que o Judiciário, quanto antes, que o Supremo Tribunal defina essa possibilidade, porque isso vai nos possibilitar ampliar ainda mais a nossa atuação, né? A construção de presídios hoje é fundamental, a reforma de estabelecimentos penais é fundamental, porque hoje a população se deu conta que não basta punir e encaminhar ao presídio, é preciso que o presídio seja uma instituição que tenha mínimas condições de dignidade, não é? Mas que também as pessoas cumpram as penas. Não pode acontecer como acontece hoje, que a pretexto da superlotação, da falta de condições, todo mundo volta para casa. E isso só aumenta o sentimento de impunidade e de insegurança. E como campanhas como a Conte Até 10, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, que é apoiado pelos ministérios públicos de todo o Brasil, pode auxiliar para diminuir essa violência? Pode auxiliar e muito. Todas as ações, como eu falei antes, são bem-vindas. Essa é mais uma iniciativa interessante, não é? Como também algumas outras. Marco, nós temos assim diariamente nas varas criminais pessoas que são, por exemplo, presas portando armas, né? O crime de porte de arma pelo Estatuto de Desarmamento ele foi considerado um crime, as penas foram agravadas. Ele é um crime interessante. Pela punição dessas condutas, refrear a criminalidade como um todo. Agora, em determinadas situações, por exemplo, se entende, não caracterizou o porte porque o sujeito estava com uma arma desmontada, ou porque estava com uma arma desmuniciada, ou porque estava só com munição e não com arma, ou porque estava só com um acessório, por exemplo, um carregador ou um silenciador. Segundo o Estatuto do Desarmamento, todas essas condutas, portar só um cartucho calibre 38 ou 22, já configura o crime de porte de arma. O indivíduo a uma pena de 2 anos, por exemplo. Então, assim, existe alguma compreensão judicial que isso aí não configuraria o crime, mas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que esses fatos configuram sim o delito de porte de arma. Então, esse tipo de punição, desse tipo de crime, ele impacta certamente, muito fortemente nos homicídios também. Ok, promotor de justiça João Pedro Xavier, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço sua presença no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Certamente, Marco, e estamos à disposição sempre que for para discutir os temas relacionados à segurança pública e à qualidade de vida dos munícipes aqui de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!